Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso encontro com a Palavra de Deus, a Palavra que edifica. Queremos que a graça, desejamos isto de todo o coração, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua doce paz esteja sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, sobre todos aqueles que nele esperam e da palavra de Deus uma palavra de consolação para todas as mamães que perderam seus filhos, que vão passar o Dia das Mães agora sem os seus filhos, para todos os filhos que perderam as suas mães e para todos nós, todas as pessoas que estão passando por essa tribulação, seja sobre nós esta graça do Senhor Jesus Cristo. E quero deixar aqui uma pergunta sobre algo que parece muito simples de responder, né? As bênçãos de Deus. Nós passamos por angústias, né? Estamos passando por um momento de angústia. Muita gente tem se desesperado, tem entrado em depressão por causa dessa pandemia, mas queremos nos voltar para a palavra de Deus, porque ela é que nos dá vida, ela é luz para o nosso caminho, né? Então, aqui no Salmo 124, nós lemos um salmo que nos mostra como nós devemos encarar as bênçãos que vêm sobre nós. Ou nós encaramos as bênçãos que recebemos de Deus como dádivas dele, dádivas de Deus para nós, ou nós as encaramos como sendo conquista da nossa parte. Vamos ver o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A pergunta é pela devida razão. Muitas pessoas colocam a fé na própria fé. Muitas pessoas acham que nós recebemos bênçãos de Deus por causa da nossa fé, por causa da nossa igreja. Como disse um pregador midiático há poucos dias, naquela discussão inicial, os templos deviam fechar ou não, estava bem no início a crise da pandemia, e então ele disse, se vier aqui na nossa igreja, nessa igreja, enfatizou o nome daquela igreja, aqui você não vai pegar o Covid-19, aqui ele não entra. Ou seja, se você vier aqui, nós vamos conquistar a bênção do livramento dessa doença por causa da nossa fé, a conquista. Assim, essas pessoas seguem essa linha de doutrina, né? Uma doutrina antibíblica que acha que o mais importante é como você exerce a sua fé. Você tem que realizar a sua fé, uma fé especial que vai atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Essa é a ideia da religiosidade, essa é uma ideia antiga, vem do paganismo. Essa ideia invadiu as igrejas. Infelizmente, tem muitos crentes que viajam quilômetros e quilômetros para ir atrás de alguém que tem uma oração forte, tem uma fé especial. Através daquela oração, se aquela pessoa me ungir, se aquela pessoa orar por mim, eu vou receber essa bênção, eu vou conquistar essa bênção. Uma bênção conquistada pela sua fé, ou pela sua religiosidade, ou pela fé de alguém. É a fé na fé. O salmista não seguiu por esse caminho.
Ele não disse, se não fosse a nossa fé, ora, diga Israel, se não fosse a nossa religiosidade, o fato de sermos povo de Deus, ora, diga Israel. Se não fosse o nosso conhecimento que nós temos de Deus, ora, diga Israel. Se não fosse a nossa capacidade, a força do nosso exército, o preparo dos nossos valentes, ora, diga Israel, nada disso. Com humildade, com aquela experiência de quem já tinha passado por muitas angústias, e a pessoa que reconhece que é Deus que nos envia pela sua graça, a sua misericórdia, Ele nos envia bênçãos. E aqui ele está celebrando a bênção da vida, está celebrando a preservação da vida. Ele está dizendo, se não fosse o Senhor, a nossa vida como povo de Deus teria sido ceifada há muito tempo. Quando ele diz, ora, diga Israel, nós teríamos sido engolidos, tragados, nós teríamos ficado presos nos laços do passarinheiro. Mas foi o Senhor que é o nosso socorro, foi Ele que enviou o livramento, Ele que quebrou o laço dos passarinheiros, Ele que nos livrou a alma das torrentes, Ele que nos livrou da morte, Ele preservou a nossa vida. Então, Ele entoa a Deus um cântico de gratidão pela vitória, pela bênção que Deus concedeu a eles, não pela vitória conquistada, mas pela vitória recebida como dádiva das mãos de Deus. Dádiva é um presente dado a quem não merece. Então não foi por causa da religiosidade, não foi por causa da qualidade da sua fé ou da fé do povo. Não, foi pela misericórdia de Deus, que perdoou as muitas quedas daquele povo, mas houve arrependimento. Quando há arrependimento sincero, quando há conserto, Deus perdoa e Deus é misericordioso para restaurar e para preservar a vida. Que Deus continue derramando as suas bênçãos pela sua misericórdia sobre nós e Ele liberte aqueles que estão presos nos laços do passarinheiro. Ele continue nos abençoando e preservando as nossas vidas. Ele é o nosso socorro, presente na angústia. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.